No livro Ana Karenina, há uma citação de Tolstói em que ele diz: todas as famílias felizes se parecem uma com as outras. Cada família infeliz está infeliz à sua maneira. Olá, eu sou a Débora de Moraes e estou aqui hoje no Conexão Mara para refletirmos um pouquinho mais sobre histórias familiares, a nossa história familiar. A partir dessa citação de Tolstói, de como as famílias infelizes, vivem cada um à sua maneira, que nós poderíamos pensar, primeiro um ponto que é trazido por algumas pessoas assim: para que eu vou estudar? Para que eu vou procurar algo na minha história familiar? Vamos dizer assim, para que eu vou mexer nisso, que está tão quieto, que já passou? De que adianta? E eu gostaria de refletir sobre isso, que faz entender o porquê de cada família viver as suas dificuldades de maneiras tão distintas, Nós sabemos que nós recebemos uma bagagem de como as nossas famílias viveram, como elas reagiram a tudo o que aconteceu no passado, e como isso foi marcando cada geração, como isso foi sendo trazido, as dores, as dificuldades e os comportamentos. E hoje eu gostaria de trazer um pouquinho sobre isso, sobre como nos comportamos a partir tanto das nossas histórias familiares, como da nossa experiência em nossas famílias, Além de termos registrados em nós a memória dessas vivências, nós temos essas experiências no seio familiar. As experiências, a maneira como nós reagimos, como a influência da família nos modela, nos molda. Isso tem uma influência direta na nossa relação com a gente mesmo, no nosso mundo interno, uma relação nas nossas relações interpessoais, na sociedade e, por que não dizer, na maneira de estarmos no mundo. Então, a maneira como nós experienciamos, é lógico que nós somos, a maneira de ser, de comportar, a nossa personalidade é sim multifatorial, vem de vários pontos. Estou trazendo aqui um que indiscutivelmente é fundamental, que é a experiência, a vivência e tudo que nós passamos dentro da nossa família, a nossa relação com os avós, com os tios, com os irmãos, com os pais, em especial com os nossos pais. Então, se as nossas famílias, se a nossa experiência foi de diálogo ou de discussão, se foram experiências de muitos gritos ou de muito silêncio, se houve equilíbrio, se as atitudes eram de responsabilidade ou de fuga, se eram de ação para a vida ou de estagnação. Então, esse comportamento que nós podemos ver nos nossos avós, nos nossos pais, nos nossos irmãos e nós mesmos, ele nos facilita compreender as nossas próprias reações. Então, quando eu conheço um pouco mais, isso implica em uma provocação do meu próprio crescimento. Então, quando eu conheço, eu reflito, não é um julgamento, dizer deveriam ter feito de outra forma. É assim, a partir de uma constatação. Quando eu conheço, reflito e constato que essas foram as atitudes, essa foi a maneira de agir, eu vou tomando consciência, eu me conscientizo das minhas próprias atitudes. Eu reajo de tal forma dentro de um conflito ou até mesmo de um diálogo, e isso vem de onde em mim? Essa característica vem de onde em mim? Vem de que experiência? Isso é muito amplo, a gente poderia visitar
muitos outros lugares, né? Como infância, gestação, enfim, são muitas informações, mas o importante é que a partir do momento que isso me toca, né, que eu sou afetado por uma informação e que me traz um conhecimento, isso convoca em mim uma responsabilidade também. Então, a partir de que eu me conscientizo que eu ajo assim, o que eu assumo? Eu assumo que ao fazer dessa forma eu percebo esse resultado, eu assumo que é possível fazer diferente, enfim. Então, esse caminho do eu conheço, eu percebo, eu reflito, eu reconheço em mim, eu me conscientizo eu assumo que, e aí eu escolho. Então, quando eu escolho e movo e coloco essa nova forma, né, essa maneira que é melhor de eu estar no mundo, nas minhas relações comigo mesmo, eu me desloco positivamente com o movimento da vida, com o movimento do viver, né? Às vezes é deixado de se apoiar, de se ancorar num passado nosso, de experiências nossas, ou passado da história, que impede, né, um futuro melhor. Então é possível deixar de apoiar num passado que às vezes pode estar condenando um futuro, né? Não só para nós, para os que virão também, para as outras gerações, né? E não pode impedir de fluir, nós precisamos buscar isso, né? Onde assim, nós somos convocados